A Coisa Pai, por Philip K. Dick. O jantar está pronto, decretou a senhora Walton. Vá chamar o seu pai e diga a ele para lavar as mãos. O mesmo se aplica a você, mocinho. Ela levava uma travessa fumegante à mesa habilmente posta. Ele deve estar lá na garagem. Charles hesitou. Ele tinha apenas 8 anos e o problema que o vinha incomodando seria capaz de confundir até mesmo Léo. Começou a dizer, hesitante. O que há de errado? Johnny Walton pescou o tom de incerteza na voz do filho e o seu peito de matrona se alvoroçou, alarmado. O Ted não está lá fora, na garagem? Pelo amor de Deus, ele estava aparando a cerca viva agora há pouco. Ele não foi até a casa dos Anderson, foi? Eu disse a ele que o jantar estava praticamente servido. Ele está na garagem, disse Charles, mas ele está falando sozinho. Falando sozinho. A senhora Walton tirou seu brilhante avental de plástico e o pendurou na maçaneta. O Ted? Mas por quê? Ele nunca fala sozinho. Vá lá e diga a ele para entrar. Ela despejou um café preto fervendo nas xícaras de porcelana azul e branca e começou a servir o creme de milho. O que há de errado com você? Vá avisá-lo. Não sei qual dos dois avisar. Charles deixou escapar com desespero. Os dois são iguais. Os dedos de Johnny Walton se soltaram da travessa de alumínio. Por um momento, quase derramou o creme de milho. Mocinho! Começou a dizer com certa raiva, mas, no mesmo instante, Ted Walton entrou na cozinha a passos largos, farejando e sentindo aquele cheiro, esfregando as mãos. Ah! Exclamou ele, alegremente. Cozido de cordeiro. Cozido de carne de vaca, murmurou Johnny. Ted, o que você estava fazendo lá fora? Ted se atirou em seu lugar habitual à mesa e desdobrou o guardanapo. Estava afiando a tesoura de poda. Ficou uma lâmina. Está bem lubrificada e afiada. É melhor não encostar nela. É capaz de arrancar sua mão. Ted era um homem bonito de 30 e poucos anos, com cabelos loiros espessos, braços fortes, mãos competentes, rosto quadrado e olhos castanhos brilhantes. Nossa, esse cozido está com uma cara boa. Que dia difícil no escritório. Sexta-feira, já viu. As coisas se acumulam e temos que entregar todas as contas até às 5 horas. O Al McKinley diz que o departamento conseguiria lidar com uma carga de trabalho 20% maior se organizássemos nosso horário de almoço, se nos revezássemos para que alguém estivesse lá o tempo todo. Ele acenou para Charles se aproximar. Sente-se e vamos comer. A senhora Walton serviu as ervilhas. Ted, disse ela enquanto se sentava em sua poltrona. Tem alguma coisa te incomodando? Me incomodando? Ele piscou. Não, nada fora do comum. Só as coisas de sempre. Por quê? Com algum desconforto, Johnny Walton olhou de relance para o filho. Charles estava sentado, ereto, feito um parafuso bem apertado. O rosto sem nenhuma expressão, branco como giz. Não tinha se mexido, desdobrado seu guardanapo ou sequer tocado no copo de leite. Havia uma tensão no ar. Ela conseguia sentir. Charles afastara a cadeira da de seu pai e se aninhara num montinho compacto, o mais distante possível de Ted. Os lábios dele se moviam, mas ela não conseguia entender o que estava dizendo. O que foi? Perguntou ela, inclinando-se na direção dele.
Aquele outro. Charles sussurrava. Foi o outro que entrou. O que você quer dizer, querido? Johnny Walton perguntou em voz alta. Que outro? Ted se sacudiu. Uma expressão estranha percorreu seu rosto e desapareceu de uma só vez. Mas, naquele breve instante, o rosto de Ted Walton perdeu toda a familiaridade. Algo de frio e alheio reluziu. Uma massa que se retorcia e zigue-zagueava. Os olhos se embaçaram e recuaram, como se um brilho arcaico os recobrisse. O olhar ordinário de um marido cansado de meia-idade tinha desaparecido. E então ele estava de volta, ou quase isso. Ted arreganhou os dentes e começou a devorar seu prato de cozido, ervilhas e creme de milho. Ele riu, mexeu seu café, fez uma brincadeira qualquer e comeu. Mas havia algo errado, algo terrível. Aquele outro, murmurou Charles, com o rosto pálido e as mãos que começavam a tremer. De repente, ele se levantou num salto e se afastou da mesa. Vá embora! Gritou ele. Saia daqui! Ei! Ted resmungou, ameaçador. O que deu em você? Ele apontou severamente para a cadeira do garoto. Sente-se aí agora e coma o seu jantar, mocinho. Sua mãe não preparou tudo isso por nada. Charles se virou e saiu correndo da cozinha, subindo as escadas até seu quarto. Johnny Walton suspirou e se agitou, entristecida. O que será que deu? Ted continuou comendo. Seu rosto estava grave, os olhos rígidos e sombrios. Esse menino, chiou ele, vai ter que aprender algumas coisas. Talvez eu e ele precisemos ter uma conversinha. Charles se agachou e ficou ouvindo escondido. A coisa pai estava subindo as escadas, aproximando-se cada vez mais. Charles! Gritou ele, raivoso. Você está aí em cima? Ele não respondeu. Foi andando em direção ao quarto, sem emitir nenhum ruído, e fechou a porta. Seu coração batia forte. A coisa pai tinha chegado ao corredor. Num instante, estaria entrando em seu quarto. Charles foi correndo até a janela aterrorizado. A coisa já estava tateando no corredor escuro em busca da maçaneta. Ele ergueu a janela e saltou para o telhado. Com um grunhido, pulou no canteiro que dava para a porta de entrada, cambaleou e soltou um suspiro. Então se pôs de pé num salto e escapou da luz que se projetava da janela, um caminho amarelado na escuridão da noite. Encontrou a garagem que pairava adiante, um cubo preto contra a linha do horizonte. Ofegando ligeiramente, mexeu no bolso, procurando a lanterna. Então deslizou a porta cuidadosamente para cima e entrou. A garagem estava vazia. O carro estava estacionado em frente, do lado de fora. À esquerda estava a bancada de trabalho de seu pai. Martelos e serras pendurados nas paredes de madeira. Na parte de trás havia o cortador de grama, o rastelo, a pá e a enxada. Um tambor de querosene. Placas de carros pregadas por toda parte. O chão era puro concreto e sujeira. Uma grande poça de gasolina maculava o centro, e ervas daninhas se mostravam oleosas e pretas no feixe de luz que saía da lanterna. Logo do lado de dentro, havia um grande barril de lixo. Em cima do barril, pilhas de jornais e revistas estavam empapadas, emboloradas e úmidas. Um denso cheiro de podridão emanava delas à medida que Charles as movia. Aranhas caíam no chão de concreto e disparavam até sumir. Ele as esmagava com o pé e continuava olhando em volta.
A visão daquilo o fez soltar um guincho. Ele derrubou a lanterna e saltou desenfreadamente para trás. A garagem foi absorvida por uma escuridão instantânea. Ele se forçou a ficar de joelhos e, por um momento que pareceu uma eternidade, tateou no escuro em busca da lanterna, entre aranhas e ervas daninhas nojentas. Finalmente, ele a tinha conseguido de novo. Conseguiu direcionar a luz para o barril, mirando lá embaixo, no poço que abrira ao afastar as pilhas de revistas. A coisa pai tinha socado aquilo bem no fundo do barril. Em meio a folhas secas e pedaços de papelão rasgado, restos pútridos de revistas e cortinas, a sujeira que sua mãe tinha arrastado até o porão com a intenção de um dia queimar. Aquilo ainda se parecia um pouco com seu pai, o suficiente para que pudesse reconhecê-lo. Ele o havia encontrado, e aquela visão fazia seu estômago se revirar. Ele se apoiou no barril e fechou os olhos, até finalmente conseguir olhar de novo. No barril estavam os restos de seu pai de verdade. Pedaços que não tinham mais serventia para a coisa pai. Pedaços que tinham sido descartados. Charles pegou o rastelo e o enfiou lá dentro para mexer naqueles restos. Eles estavam secos. Rachavam-se e se quebravam com um simples toque da ferramenta. Eram como a pele descartada de uma cobra, escamosa e fragmentada, e farfalhavam só com um toque. Uma pele vazia. Não havia mais entranhas. A parte que importava. Aquilo era tudo o que sobrara, só a pele quebradiça, toda rachada e enfiada bem no fundo do barril de lixo num montinho. Era tudo o que a coisa pai havia deixado, pois comera o resto. Tinha pegado as entranhas e também o lugar de seu pai. Um som. Ele derrubou o rastelo e foi correndo até a porta. A coisa pai estava descendo pelo caminho da entrada em direção à garagem. Seus sapatos amassavam o cascalho, sentindo o trajeto com alguma incerteza. Charles! Chamou ele irritado. Você está aí dentro? Espere só até eu colocar minhas mãos em você, mocinho. Dava para ver os contornos da forma ampla e nervosa de sua mãe na entrada iluminada da casa. Ted, por favor, não machuque o menino. Ele está muito chateado com alguma coisa. Não vou fazer mal a ele, disse a coisa pai com aspereza, até que parou para acender um fósforo. Só ter uma conversinha. Ele precisa aprender a ter modos. Deixar a mesa desse jeito e sair correndo noite adentro, pulando o telhado. Charles escapuliu da garagem. O brilho do fósforo apanhou sua forma em movimento e, com um berro, a coisa pai se precipitou para a frente. Vem aqui! Charles saiu correndo. Conhecia aquela região melhor do que a coisa pai. A coisa tinha aprendido bastante, absorvido muito de seu pai ao se apropriar das entranhas dele, mas ninguém conhecia aquele caminho do jeito que ele conhecia. Ele chegou até a cerca, subiu nela e saltou para o jardim da família Anderson. Então correu, deixando o varal deles para trás, e desceu o trajeto que contornava a casa pela lateral até sair na rua Maple. Agachado e sem respirar, ficou ali, ouvindo. A coisa pai não tinha ido atrás dele. Ou tinha voltado atrás, ou estava dando a volta pela calçada. Ele respirou profundamente, num calafrio. Tinha que continuar em movimento. Mais cedo ou mais tarde, acabaria sendo encontrado. Espiou à direita e à esquerda, para ter certeza de que ninguém estava olhando, e saiu em disparada, trotando rapidamente feito um cão. O que você quer? Perguntou Tony Peretti, com um tom beligerante. Tony tinha 14 anos e estava sentado à mesa na sala de jantar,
toda revestida de carvalho dos Peretti, com livros e lápis espalhados ao seu redor, metade de um sanduíche de presunto com pasta de amendoim e uma Coca-Cola ao lado. Você é o Walton, não é? Tom Peretti tinha um emprego na Johnson's Eletrodomésticos, onde desembalava fogões e geladeiras depois da escola, no centro da cidade. Ele era grande e tinha uma cara bruta, cabelos pretos, pele morena, dentes brancos. Havia batido em Charles algumas vezes. Na verdade, havia batido em todas as crianças do bairro. Charles inverteu a situação. E aí, Peretti, pode me fazer um favor? O que você quer? Perguntou ele, incomodado. Quer ganhar um roxo? Olhando para baixo, aborrecido e com os punhos cerrados, Charles explicou o que tinha acontecido, balbuciando algumas poucas palavras. Quando terminou, Peretti deixou escapar um assovio baixinho. Está brincando. É verdade, respondeu, acenando rapidamente. Vou te mostrar. Venha que eu te mostro. Peretti ficou de pé lentamente. Sim, me mostre. Quero ver. Ele pegou a arma de chumbinho em seu quarto e os dois foram subindo a rua escura em silêncio, rumo à casa de Charles. Nenhum deles falou muito. Peretti estava absorto em seus pensamentos, com uma expressão séria e solene. Charles ainda estava atordoado, sua mente completamente vazia. Os dois viraram na entrada da garagem dos Anderson, atravessaram o quintal, pularam a cerca e se abaixaram cautelosamente no quintal de Charles. Não havia nenhum movimento. O quintal estava silencioso. A porta da frente da casa estava fechada. Eles espiaram pela janela da sala. As persianas estavam abaixadas, mas uma fenda amarelada estreita se projetava para fora. Sentada no sofá estava a senhora Walton, costurando uma camiseta de algodão. Seu rosto grande trazia um olhar triste e confuso. Ela trabalhava com indiferença, sem nenhum interesse. Do lado oposto a ela estava a coisa pai, reclinado na poltrona confortável do papai, sem sapatos, lendo o jornal da noite. A TV estava no canto, ligada para ninguém. Uma lata de cerveja repousava sobre o braço da poltrona. A coisa pai se sentava exatamente como seu pai teria se sentado. Tinha aprendido muita coisa. Parece igualzinho a ele, sussurrou Peretti com suspeita. Tem certeza de que você não está me enganando? Charles o levou até a garagem e mostrou a ele o barril de lixo. Peretti enfiou seus braços longos e bronzeados até o fundo e tirou cuidadosamente aqueles restos secos que se desfaziam. Eles se espalharam e se desdobraram até que toda a figura de seu pai se mostrou. Peretti colocou os restos no chão e juntou de volta as partes quebradas. Aquelas ruínas não tinham cor. Eram quase transparentes. De um tom amarelo âmbar, finas feito papel. Uma coisa seca e totalmente inanimada. Isso é tudo, disse Charles, e algumas lágrimas se represaram em seus olhos. Isso é tudo o que restou dele. A coisa se apropriou das entranhas. Peretti ficou pálido, trêmulo, amontoou os restos de volta no barril de lixo. De fato, tem coisa aí, murmurou ele. Você disse que viu os dois juntos? Conversando. Eles eram exatamente iguais. Eu voltei correndo para dentro. Charles esfregou suas lágrimas e deu uma fungada. Ele não conseguia aguentar aquilo nem um segundo mais. A coisa comeu meu pai enquanto eu estava lá dentro. Depois entrou em casa. Fingiu que era ele, mas não é. Ele matou meu pai e comeu suas entranhas. Por um instante, Peretti ficou em silêncio. Vou te dizer uma coisa, disse ele repentinamente. Já ouvi falar desse tipo de coisa. É um negócio do mal.
Você tem que usar a cabeça e não ficar assustado. Você não está assustado, está? Não, murmurou Charles. A primeira coisa que precisamos fazer é descobrir como matar essa coisa. Ele chacoalhou sua arma de chumbinho. Não sei se isto vai funcionar. O negócio deve ser bem resistente para ter conseguido pegar o seu pai. Ele era grandalhão, ponderou Peretti. Vamos sair daqui, a coisa pode voltar. Dizem que é isso que um assassino faz. Eles saíram da garagem. Peretti se agachou e espiou pela janela de novo. A senhora Walton tinha levantado e estava falando ansiosamente. Alguns sons vagos escapavam para fora. A coisa-pai jogou seu jornal no chão. Eles estavam discutindo. Pelo amor de Deus! Gritou a coisa-pai. Não faça uma coisa estúpida dessas. Tem algo errado, resmungou a senhora Walton. Algo terrível. Deixe-me ligar para o hospital para ver. Não ligue para ninguém. Ele está bem. Provavelmente está brincando aqui na rua. Ele nunca fica fora até tão tarde assim. Nunca desobedece. Ele estava terrivelmente chateado, com medo de você. Não posso culpá-lo. A voz dela se interrompeu com pesar. O que há de errado com você? Está tão estranho. Ela saiu da sala e seguiu pelo corredor. Vou ligar para alguns dos vizinhos. A coisa-pai fez uma cara feia em direção à senhora Walton até que ela sumiu de vista. Então, algo aterrador aconteceu. Charles arquejou. Até mesmo o Peretti deixou escapar um grunhido. Olhe! Sussurrou Charles. O que... Minha nossa! Disse Peretti com seus olhos pretos arregalados. Assim que a senhora Walton saiu da sala, a coisa-pai se afundou na poltrona. Ficou murcha. Sua boca se arreganhou. Os olhos espiavam sem expressão. A cabeça caiu para a frente, feito um boneco de pano jogado fora. Peretti se afastou da janela. É isso! Cochichou ele. É esse o negócio. O que é isso? Perguntou Charles, chocado e desnorteado. Parece que alguém desligou a energia da coisa. Exatamente. Peretti acenou com a cabeça lentamente. Ele é controlado por algo do lado de fora. Um horror tomou conta de Charles. Você quer dizer algo de fora do nosso mundo? Peretti balançou a cabeça, enojado. De fora da casa, no quintal. Você sabe como encontrar isso? Não sei muito bem. Charles recompôs as ideias. Mas conheço alguém que é bom em encontrar coisas. Ele forçou sua mente para lembrar o nome. O Bob Daniels. Aquele menino negro pequenininho? Ele é bom em encontrar coisas? É o melhor. Beleza, disse Peretti. Vamos buscá-lo. Temos que encontrar a coisa que está do lado de fora. Foi ela que fez isso lá dentro e que continua fazendo... É perto da garagem, disse Peretti para o menino negro pequenino e de rosto fino que se agachava ao lado deles na escuridão. Quando pegou o pai dele, foi na garagem. Então, deu uma olhada lá. Na garagem? Perguntou Daniels. Perto da garagem. O Walton já conferiu a garagem por dentro. Deu uma olhada em volta, do lado de fora, nos arredores. Havia um pequeno canteiro de flores brotando perto da garagem e um grande emaranhado de bambus e restos descartados entre a garagem e a parte de trás da casa. A lua tinha aparecido. Uma luz fria e enevoada se projetava sobre todas as coisas. Se não acharmos isso logo, disse Daniels, preciso voltar para casa. Não posso ficar acordado até muito tarde. Ele não era mais velho que Charles. Talvez tivesse uns 9 anos. Tudo bem, concordou Peretti. Então vá procurar.
Os três se espalharam e começaram a averiguar o chão com todo o cuidado. Daniels trabalhava com uma velocidade incrível. Seu corpo pequeno e magro se movia num borrão conforme ele engatinhava entre as flores. Revirava pedras, espiava embaixo da casa, separava caules de diferentes plantas, percorria com suas ágeis mãos as folhas e os caules, montes de adubo e de ervas daninhas. Nenhum centímetro passava incólume. Peretti parou depois de um tempo. Vou ficar de guarda. Isso pode ser perigoso. A coisa pai pode aparecer e tentar impedir a gente. Ele se postou no último degrau com sua arma de chumbinho enquanto Charles e Bob Daniels faziam as buscas. Charles trabalhava lentamente. Ele estava cansado, seu corpo frio e anestesiado. Aquela coisa pai e o que acontecera a seu próprio pai, seu pai de verdade, pareciam algo impossível. Mas o terror o incitava a continuar. E se acontecesse algo à sua mãe, ou a ele mesmo, ou a todas as pessoas, talvez ao mundo inteiro? Encontrei! Chamou Daniels com uma voz fina e alta. Venham todos aqui, rápido! Peretti ergueu sua arma e se pôs de pé cuidadosamente. Charles se apressou na direção deles e direcionou o feixe amarelado de luz da lanterna para o lugar onde Daniels estava. O garoto negro tinha levantado um bloco de concreto. Naquele chão úmido e pútrido, a luz brilhou sobre um corpo metálico, uma coisa esguia e articulada com incontáveis perninhas tortas estava cavando freneticamente. Era coberta de metal e parecia uma formiga. Um inseto de tom marrom avermelhado que desapareceu rapidamente diante dos olhos deles. Suas fileiras de perninhas cavavam e se espremiam. O chão logo cedeu debaixo daquilo. A cauda, de aspecto bizarro, se retorcia furiosamente enquanto se enfiava com esforço pelo túnel que se abrira. Peretti correu para a garagem, pegou o rastelo e espetou a cauda do inseto com ele. Rápido! Atirem nisso com a arma de chumbinho! Daniels agarrou a arma e mirou. O primeiro tiro rasgou e soltou a cauda do bicho, que passou a se contorcer e se revirar num frenesi. A cauda se arrastava inutilmente, e algumas das perninhas se desprenderam, como uma centopeia gigante. O inseto se esforçava, desesperado, para fugir do próprio buraco. Atire de novo, ordenou Peretti. Daniels se atrapalhou com a arma. O inseto escorregou e soltou um chiado. Sua cabeça se sacudiu para frente e para trás. Depois se virou e ficou mordendo o rastelo, segurando-o por baixo. Aquele punhado de olhinhos perversos luzia de ódio. Por um momento, a coisa ficou lutando contra o rastelo, em vão. Então, repentinamente, ricocheteou numa convulsão frenética que fez todos eles recuarem, amedrontados. Algo zumbiu no cérebro de Charles. Um murmúrio alto, metálico e áspero, como 1 bilhão de fios de metal que dançavam e vibravam de uma só vez. Ele foi arremessado violentamente por essa força. O estrondo o deixou surdo e confuso. Ele tropeçou nos próprios pés e se afastou, enquanto os outros faziam o mesmo, trêmulos, de cara pálida. Se não conseguirmos matá-lo com a arma, suspirou Peretti, podemos tentar afogá-lo, ou queimá-lo, ou enfiar um alfinete no cérebro dele. Ele lutava para segurar o rastelo e manter o inseto espetado. Eu tenho um pote de formaldeído, murmurou Daniels. Seus dedos se atrapalhavam com a arma de chumbinho. Como funciona esse negócio? Parece que eu não... Charles tomou a arma dele. Vou matar isso. Ele se agachou, com um olho posicionado na mira, e segurou o gatilho. O inseto chicoteava e relutava.
Seu campo de força martelava nos ouvidos do garoto, mas ele segurou firme na arma. Seu dedo apertou. Está bem, Charles, disse a coisa-pai. Dedos poderosos agarraram o garoto, fazendo uma pressão paralisante em seus pulsos. A arma caiu no chão enquanto ele se debatia futilmente. Então, a coisa-pai investiu contra Perete. O menino saltou para longe e o inseto, livre do rastelo, deslizou triunfante em seu túnel. Você vai levar umas palmadas, Charles, tagarelava a coisa-pai repetidamente. O que deu em você? A coitada da sua mãe está fora de si de tão preocupada. A coisa estivera ali, se escondendo nas sombras, agachada na escuridão, assistindo a eles. A voz dela, calma e desprovida de emoção, uma pavorosa paródia da de seu pai, resmungava perto de seu ouvido enquanto o puxava implacavelmente em direção à garagem. Aquele hálito frio soprava em seu rosto, um cheiro gélido e adocicado, igual ao solo em putrefação. Sua força era imensa e não havia nada que ele pudesse fazer. Não lute comigo, dizia a coisa calmamente. Vamos para a garagem. É para o seu próprio bem. Eu sei o que eu estou falando, Charles. Você conseguiu encontrá-lo? Perguntou a mãe ansiosa, abrindo a porta dos fundos. Sim, consegui encontrá-lo. O que você vai fazer? Dar umas palmadas. A coisa-pai puxou o portão da garagem para cima. Na garagem. À meia luz, um sorriso vago, sem nenhum humor e absolutamente sem emoção, tocou seus lábios. Volte lá para a sala, June. Vou cuidar disso. É mais do meu feitio. Você nunca gostou de punir o menino? A porta de trás foi fechada com relutância. Quando a luz foi interrompida, Perete se inclinou e tentou alcançar a arma de chumbinho. A coisa-pai congelou imediatamente. Vão para suas casas, garotos, disse a coisa numa voz esganiçada. Perete ficou de pé, meio indeciso, segurando a arma de chumbinho. Tomem rumo, repetiu a coisa-pai. Abaixe esse brinquedo e saia daqui. Então foi se movendo lentamente em direção a Perete, segurando Charles com uma mão e tentando alcançar Perete com a outra. Armas de chumbinho não são permitidas nessa cidade, menino. Seu pai sabe que você tem uma dessas? É uma lei municipal. Acho que é melhor você me dar isso antes que... Perete atirou no olho da coisa. A coisa-pai deu um grunhido e colocou a mão no olho atingido. Repentinamente, tentou golpear Perete, que foi descendo pelo caminho da garagem, tentando engatilhar a arma. A coisa-pai arremeteu. Seus poderosos dedos arrancaram a arma das mãos de Perete. Em silêncio, a coisa-pai esmagou a arma contra a parede da casa. Charles escapou e saiu correndo, entorpecido. Onde poderia se esconder? A coisa estava entre ele e a casa e já vinha atrás dele. Uma forma preta que se movia furtiva e cuidadosamente, espiando na escuridão, tentando identificá-lo. Charles se afastou. Se houvesse um único lugar onde pudesse se esconder... Os bambus. Ele foi engatinhando rapidamente em meio aos bambus. Os talos eram imensos e antigos. Iam se fechando com um vago farfalhar depois que ele passava. A coisa-pai estava mexendo no bolso. Acendeu um fósforo e então toda a coisa começou a arder. Charles, disse a coisa. Sei que você está em algum lugar por aqui. Não adianta se esconder. Você só está tornando as coisas mais difíceis. Com o coração disparado, Charles se agachou no meio dos bambus. Havia sujeira e restos apodrecendo ali. Ervas daninhas, lixo, papéis, caixas, roupas velhas.
tábuas, latas, garrafas. Aranhas e lagartixas se contorciam ao redor dele. Os bambus se sacudiam com o vento da noite. Insetos e sujeira. E algo mais. Uma forma silenciosa e inerte crescia naquela pilha de sujeira, feito um cogumelo noturno. Uma coluna branca, uma massa polpuda que cintilava úmida ao luar. Teias cobriam aquilo. Um casulo mofado. Tinha braços e pernas meio vagos. Uma cabeça meio indistinta pela metade. Até então, seus traços ainda não tinham se formado, mas ele conseguia identificar o que era. Uma coisa mãe, crescendo bem ali, na sujeira e na umidade, entre a garagem e a casa, atrás daqueles bambus altos. Estava quase pronta. Mais alguns dias e ficaria madura. Ainda era uma larva, branca, mole e polpuda. Mas o sol acabaria por secá-la e aquecê-la. Endureceria sua casca, ficaria escura e forte. Conseguiria sair de seu casulo até que um dia, quando sua mãe fosse à garagem... Atrás da coisa-mãe havia outras larvas brancas gordinhas, botadas recentemente pelo inseto. Pequeninas, recém-chegadas à existência. Ele conseguia ver de onde a coisa-pai tinha se desgarrado, o local onde crescera. Tinha amadurecido ali, e foi na garagem que seu pai a encontrara. Charles começou a se afastar, meio anestesiado. Deixou para trás as tábuas que apodreciam, toda a sujeira e os restos, aquelas larvas polpudas de cogumelo. Com fraqueza, ele se esticou para tentar segurar na cerca e recuou de uma vez só. Outra coisa, outra larva. Ele não vira aquela de início. Não era branca, já tinha ficado escura. A teia, a umidade, o aspecto molenga e polpudo haviam ido embora. Estava pronta. A coisa mexeu-se um pouco e esticou o braço debilmente. Era a coisa Charles. Os bambus foram afastados e as mãos da coisa-pai seguraram com firmeza o pulso do garoto. Fique paradinho aí, disse a criatura. Este é o local exato para você. Não se mexa. Com a outra mão, ela rasgou os restos do casulo que envolvia a coisa Charles. Vou ajudá-lo a sair. Está um pouco fraco ainda. O último pedaço cinza ainda úmido foi arrancado e a coisa Charles cambaleou para fora. Foi se debatendo com incerteza, conforme a coisa pai abria caminho em direção a Charles. Por aqui, grunhiu a coisa pai. Vou segurá-lo para você. Quando estiver alimentado, você vai ficar mais forte. A boca da coisa Charles se abriu e fechou. A criatura chegou toda voraz até Charles. O garoto lutava loucamente, mas a imensa mão da coisa pai o mantinha parado. Pare com isso, mocinho, ordenou a coisa pai. Vai ser muito mais fácil para você, mesmo se... De repente, a coisa pai começou a gritar e se agitar. Largou Charles e cambaleou para trás. Seu corpo se contraía violentamente. Debateu-se contra as paredes da garagem, chacoalhando os membros. Por algum tempo, ficou rolando e se batendo em uma dança de agonia. Choramingou, gemeu e tentou rastejar para longe. Pouco a pouco, foi se aquietando. A coisa Charles se acalmou num montinho silencioso. Ficou parada ali, meio estúpida, entre os bambus e os restos em putrefação, com o corpo frouxo e o rosto vazio e branco. Por fim, a coisa pai parou de se mexer. Restava apenas o discreto farfalhar dos bambus sob o vento da noite. Charles se levantou, sentindo um pouco esquisito, e começou a descer o caminho de cimento da garagem. Perrette e Daniels se aproximaram,
cautelosos e de olhos arregalados. Não se aproxime daquilo, ordenou Daniels bruscamente. Ainda não está morto. Leva um tempinho. O que vocês fizeram? Murmurou Charles. Daniel pôs o tambor de querosene no chão, dando um suspiro de alívio. Encontrei isso aqui na garagem. Nós, os Daniels, sempre usávamos querosene para matar os mosquitos, quando morávamos na Virgínia. O Daniels jogou querosene no túnel do inseto, explicou Peretti, ainda impressionado. Foi ideia dele. Daniels chutou cuidadosamente o corpo todo contorcido da coisa-pai. Ele está morto agora. Morreu assim que o inseto foi morto. Acho que o outro vai morrer também, completou Peretti. Ele afastou os bambus para examinar as larvas que cresciam aqui e ali em meio aos restos. A coisa Charles não se movia, enquanto Peretti golpeava seu peito com um graveto. Este aqui está morto. É melhor a gente garantir, disse Daniels soturno. Depois, pegou o tambor pesado de querosene e o arrastou até os bambus. Ele derrubou alguns fósforos no caminho da garagem. Vá buscá-los, Peretti. Os dois se entreolharam. Claro, assentiu Peretti com suavidade. É melhor a gente abrir a mangueira, sugeriu Charles, para garantir que não se espalhe. Vamos lá, disse Peretti impaciente. Ele começou a se afastar. Charles não demorou a segui-lo, e os dois procuraram pelos fósforos naquela escuridão iluminada pela lua. Final da leitura do conto A Coisa Pai, por Philip K. Dick.